A paz do Senhor Jesus para os meus irmãos. Gostaria de ler aqui com vocês em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, aonde está escrito: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que o nosso eterno Pai agora, nesse momento, possa falar conosco através dessa palavra e nos ensine acerca da vida do profeta Elias, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Elias foi falar com Acabe. Quem era Acabe? Acabe ele se tornou rei de Israel no período em que Asa estava reinando sobre Judá. Algumas pessoas não entendem, não tiveram ainda tempo para estudar sobre essa questão do reino do norte, reino sul, então eu vou tentar explicar rapidamente para os irmãos. Em 1931, aproximadamente, antes do nascimento de Jesus Cristo, houve uma ruptura no reino de Israel, provocada pelas intensas diferenças entre as tribos do norte de Israel e as tribos do sul. Havia em Israel um sistema de trabalho compulsório, forçado, que era extremamente penoso, trabalhoso para os israelitas. Nos últimos anos do rei Salomão, começou a ter uma intensa crise, que na nossa linguagem nós podemos chamar uma crise econômica, na linguagem de hoje, provocada por problemas externos ao reino. E então as cargas de trabalho começaram a se tornar ainda maiores do que elas já eram. E o povo já era insatisfeito por ter que trabalhar para o reino de Israel. E então Roboão, filho de Salomão, ascendendo ao trono após a morte de seu pai, ele não dá ouvidos à grande insatisfação que tem aquele povo. E aí ele passa a governar ali em Jerusalém, mas ele não contém a insatisfação que começa a crescer no norte. E na cidade de Siquém, que estava ao norte de Jerusalém, haviam escolhido Jeroboão como porta-voz naquela época contra a exploração que eles sentiam que estavam sofrendo. Quem era Jeroboão? Ele era o antigo chefe dos trabalhadores na época de Salomão. Ele servia a Salomão dessa forma. E ele era um efraimita, ele era da tribo de Efraim, filho de Nebate. E por mais que Roboão tenha tentado conter a insatisfação do povo do norte, ele não teve êxito. E o povo tornou Jeroboão rei do norte de Israel. Ele passou a governar as 10 tribos do norte de Israel, enquanto Roboão começou a reinar as 2 tribos do sul. A capital de Roboão em Jerusalém e a capital de Jeroboão em Siquém, ao norte. Jeroboão, na sua época, ele foi escolhido como uma solução. O povo estava sofrendo, o povo estava indignado. E o interessante é que a Bíblia menciona que foi Deus quem deu Jeroboão como rei. Foi Deus que deu esse poder a Jeroboão. Ele passou a reinar sobre a maior parte das tribos de Israel. No entanto, ele se tornou uma referência de maldade, porque todas as vezes em que os seus sucessores são citados, mencionados na Bíblia, aqueles reis que vieram após Jeroboão, a Bíblia fala que esses reis não se afastaram dos pecados de Jeroboão. O que acontece? Jeroboão ele se torna rei ali do reino norte, e na sua época o profeta Aías foi até ele para entregar a ele um recado de Deus, para dizer para ele: olha, o Senhor está te dando poder, o Senhor está te colocando no trono. Se você ouvir tudo que o Senhor te ordenar, como fez Davi, o Senhor vai ser contigo. Mas o que acontece? Jeroboão, ele inicia um tempo de inovações e leva o povo a cometer pecados, porque Jeroboão, com medo de que o povo, nas datas festivas, descessem a Jerusalém para irem ao templo, ele mudou o centro da adoração do povo, que era no templo em Jerusalém, e criou um novo centro de adoração, porque ele tinha medo de perder influência e perder poder. E aí, no novo templo que Jeroboão fez, ele colocou o povo para adorar bezerros de ouro e colocou sacerdotes não aprovados por Deus, sacerdotes que não eram de linhagens sacerdotais.
E começou uma série de reinados depois da morte de Jeroboão, e todos eles maus aos olhos de Deus, exatamente porque nenhum consertou esse erro grave que Jeroboão causou para as tribos de Israel, para as tribos do norte. Em 873 aproximadamente, antes de Cristo, Acabe sucede ao seu pai Omri, mas ambos permaneceram também nos pecados de Jeroboão. Acabe era o 7º rei do Reino Norte, mas a Bíblia diz que ele foi pior do que todos os reis que o antecederam, porque além dele andar nos pecados de Jeroboão, ele se casou com Jezabel, filha de um rei sidônio, que nós também podemos chamar de fenício, que servia a Baal. E Acabe, se casando com ela, começou a se encurvar diante de Baal e levantou um altar a Baal em Samaria. Samaria havia sido comprada por seu pai Omri, né? chamava Monte Semer. E o pai dele que deu o nome Samaria a esse monte, porque ele comprou no tempo dele. E Acabe passou a fazer cultos a Baal em Samaria. Baal era um deus fenício, ou sidônio, ou cananeu, nós podemos dar esses nomes, que possuía estátuas em seus templos, onde os sacerdotes eles queimavam incenso, há relatos até de sacrifícios de crianças. Era um deus cultuado desde a época dos cananeus, que nós também podemos chamar de fenícios. Essa civilização fenícia, ela era influente na economia na época de Acabe. Já na época do seu pai, havia um projeto político no coração de Omri para renovar uma parceria com a Fenícia. Então o casamento de Acabe com Jezabel era parte de uma estratégia diplomática para que Acabe se casasse com a filha de um rei de uma importante cidade fenícia que era Tiro. E é nesse momento de grave cegueira espiritual, de grave colapso espiritual, é nesse momento que Deus levanta o profeta Elias de Gileade para anunciar a esse povo que eles precisavam de uma restauração e de voltar para o conserto. É nessa hora que Deus levanta o profeta Elias. É nesse tempo que Deus levanta o seu mensageiro. E aqui no início do capítulo 17, Elias estava indo até Acabe para lhe dizer: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Sabe o que acontece? Talvez Deus até permitisse que a Fenícia vivesse essa idolatria a esse falso Deus, a esse Baal, mas a Fenícia ela não tinha intimidade com Deus vivo, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, como tinha Israel. Os filhos de Israel, os descendentes de Israel, tinham uma grande história com Deus. Tinham experiências tremendas com Deus. Eles tinham uma promessa com Deus poderosa. Deus lhes prometeu muitas coisas. De Israel viria o Messias. Israel seria bênção para as nações. Israel era um povo eleito, uma nação santa. Então, quando Deus olhava Israel ali cometendo aquele pecado de idolatria para um Deus como Baal, que era um Deus onde os seus cultos às vezes permitiam promiscuidade, permitiam orgias no meio dos seus cultos. Era um Deus que não tinha propostas morais, era um Deus que não pregava ética, era um Deus que não tinha compromisso com a verdade, era um Deus que não tinha com aquele povo o zelo que o Deus de Israel tinha. Então sabe o que acontece? O fenício adorar a Baal já entristece a Deus, já é grave diante de Deus. Mas muito mais grave era Acabe, um homem que estava reinando sobre as tribos de Israel, servindo a Baal, trazendo Baal para ser cultuado dentro da terra de Deus, da terra que Deus prometeu para os filhos. Foi um mover grandioso. Deus abriu o mar para aquele povo entrar naquela terra. Era um povo com uma história com Deus. Como que Deus ia permitir que aquele povo que conhecia Deus fosse
tragado por uma destruição espiritual que traria uma maldição para aquela terra. Sabe o que acontece? O homem pode até pensar que uma boa posição política, a prosperidade, a influência, elas sejam motivos suficientes para se fazer acordo com Baal. Mas existe um Deus no céu que ainda levanta os seus profetas, que ainda é fiel na vida daqueles que não se dobram a artifícios humanos para alcançar algo, seja êxito político, seja êxito econômico, seja prosperidade, seja boas colheitas. Deus não precisa que a gente faça acordos com deuses estranhos, com nações que tenham uma cultura distante da bíblica, uma cultura ateia, uma cultura idólatra. Vive o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. O Deus de Israel precisa de homens e mulheres que não estão dispostos a perder a comunhão com Ele por causa de coisas dessa terra. Porque esses israelitas, eles se rebelaram contra o filho de Salomão, Roboão. E eles realmente estavam sendo explorados e havia motivos para eles estarem indignados. E era justa a manifestação de descontentamento por causa da crise que eles estavam experimentando. Era compreensível que eles estivessem descontentes, mas não ao ponto de se afastarem dos seus outros irmãos e colocarem um homem ali que não estava interessado com um compromisso sincero com Deus, que era Jeroboão. Jeroboão também não era muito bom, certo? Porque ele já trabalhava para Salomão, ele já estava acostumado a explorar aquele povo. Mas o povo, no sufoco, ao invés de ele se dobrar diante de Deus e pedir uma solução e pedir para que Deus intervisse, o povo resolveu dar a Israel a sua própria história. Porque eles não reclamaram que Jeroboão lhes proibiam de ir a Jerusalém. Eles não tiveram tanto descontentamento espiritual como tiveram descontentamento financeiro. Eles não se importaram de serem eleitos sacerdotes que não poderiam ser sacerdotes. Eles não se importaram com o templo falso. Eles não se importaram com uma adoração que Deus não ia receber. Eles não se importaram com essas coisas. Eles não estavam olhando o espiritual, eles estavam olhando a opressão que eles estavam vivendo. Eles estavam olhando o cenário político. E o espiritual, para eles, naquele momento, era segundo plano. E eles achavam que, dessa forma, eles estavam criando uma solução. Mas, na verdade, eles estavam criando um problema que culminou com a ascensão de Acabe. E o grande destaque de Elias nesse momento era ser uma voz em sintonia com o Senhor dos Exércitos. E a sua voz veio anunciar um juízo que veio imediatamente acontecer. E assim como Elias disse, a água não desceu, nem em forma de orvalho e nem em forma de chuva. Se as pessoas estavam pensando que iam muito longe naquela estratégia que incluía Baal dentro do território que era de Deus, aquela divindade que aceitava sacrifícios humanos, que em seus cultos haviam orgias, que adoravam ao Deus Sol, que praticavam aquelas imoralidades diante do Senhor, se eles achavam que podia misturar coisa santa com coisa imunda, se eles achavam que havia como conciliar trevas e luz, que havia comunhão entre o povo de Deus e o povo das trevas, eles estavam enganados e era isso que Elias vinha fazer, atuar naquele tempo de cegueira espiritual. Ele vinha como uma voz, ele tinha um papel na vida pública de Israel para falar diretamente com o rei. Ele veio tratar com o rei e com manifestações que Deus interviu na natureza, cerrando a chuva, não permitindo mais que descesse água, trazendo a seca, trazendo aquele período de sequidão para aquele povo. Mas vejamos bem, ainda que aquilo estivesse acontecendo em Israel e que o próprio profeta estivesse junto com os outros, tendo que passar aquela seca, os corvos alimentaram o profeta. Deus ele estava com Elias enquanto Deus tratava com aquele povo, no meio da sequidão. Deus ele poderia prosperar o seu povo sem a necessidade daquela aliança, com aquela estratégia de fazer parceria com os fenícios. E grandes coisas Deus ia fazer na vida do profeta Elias, nesse tempo de colapso espiritual. Deus usou esse profeta para confrontar os profetas de Baal.
Deus usou esse profeta para anunciar o que era fidelidade ao Senhor. E esse homem experimentou uma vida inigualável nessa época, nesse período. Ele viveu grandes milagres. Num tempo em que os homens não estavam dimensionando o que era o poder de Deus, a presença de Deus. Num tempo em que o povo perdeu a sensibilidade espiritual. No tempo em que o povo perdeu a noção do que era ser Israel, do que era ser povo santo. E será o que valeu mais a pena? Ser Acabe, que em sua loucura resolveu, da sua forma, prosperar as 10 tribos? Ou o profeta Elias, que no fim da sua vida foi levado no redemoinho sem experimentar a morte? Vale ou não vale a pena pagar o preço? Vale ou não vale a pena falar aquilo que é de Deus? Vale ou não vale a pena não se dobrar junto com os outros israelitas? Vale ou não vale a pena nesse tempo, nos períodos de dificuldade, nos períodos em que se vê apostasia, nos períodos em que se vê a ilusão no meio de um povo que tem o nome de um Deus santo, mas que deixa as coisas do mundo, as coisas da política, as coisas da terra influenciarem a vida espiritual, tirar a presença de Deus? Não foi do dia para a noite que Acabe reinou, mas de rei a rei a coisa foi se afastando cada vez mais de Deus. Onde ia parar? Onde ia parar se Deus não bradasse através da vida de Elias ali naquele povo e dissesse: vou cerrar o céu, não vai mais cair a chuva, vive o Senhor não morreu, o Senhor não deixou de ver, o Senhor está ainda no controle da terra. O Senhor ainda está no controle daqueles que são chamados homens e mulheres de Deus. Deus, ele não perdeu a direção das coisas dele. Ele ainda está no trono. Ele ainda contempla os seus na terra. E ele às vezes permite juízos para que haja um despertamento espiritual, para que haja conversão, para que haja mudança na vida daqueles que levam o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Foram essas as palavras que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, que o Espírito Santo fale mais intimamente em cada coração. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para os meus irmãos.